Olá pessoal, me chamo Mirla Silva Monteles e vou dar início à apresentação do trabalho intitulado Irrigação Automatizada de Hortaliças através de um Sistema Controlado por Arduino Uno, sob orientação do professor Dr. Washington da Silva Souza. Os objetivos do trabalho foram desenvolver um protótipo de uma estufa automatizada que monitore automaticamente os dados de temperatura, umidade do ar e umidade do solo em todo o desenvolvimento da cultura, desenvolver um sistema de irrigação em função da umidade do solo e monitorar o desenvolvimento do coentro em condições controladas. Materiais e métodos. O local utilizado foi a Universidade Federal do Maranhão, próxima à capital do Maranhão, São Luís. Para a elaboração da estufa, a estufa ela tinha dimensões de 70 por 70 centímetros e 50 centímetros de profundidade. O sistema de irrigação utilizado foi um sistema convencional em que era realizado através de mangueiras que foram dispostas ao redor da estufa e elas possuíam furos para possibilitar essa irrigação. Para o plantio, a cultura utilizada foi a cultura do coentro, com um espaçamento utilizado de 12 centímetros entre linhas e 12 centímetros entre plantas, com profundidade de 1 centímetro, e foram dispostas 4 sementes por cova e com um total de 12 repetições. Para a coleta dos dados e irrigação, foi utilizado o sensor DHT11 e o sensor de umidade do solo, que faziam essa comunicação com o Arduino Uno, para estar realizando de forma consciente a irrigação dessa estufa. Então, a configuração da irrigação ela foi feita para quando a umidade do solo atingisse valores acima de 700, iria irrigar, e quando não, esse solo continuaria sem irrigação, justamente para estar mantendo a umidade adequada para a cultura do coentro e que melhorasse o desenvolvimento da cultura sem precisar de forma racional, E por último, foi feito o monitoramento das variáveis agronômicas. Essas variáveis elas eram realizadas a cada 2 dias, após a germinação, em que era pega a altura da planta e diâmetro do caule. Resultados, Então, nessa figura 1, nós podemos observar, nessa figura 1A, que a cultura ela recebeu valores máximos em 3 dias, aproximadamente de 38 graus Celsius, e esse valor está acima do limite desejado para a cultura do coentro e pode afetar no desenvolvimento da cultura. Mas, por outro lado, nós podemos observar também que a cultura ela recebeu valores médios de 28 a 30 graus Celsius em praticamente todo o desenvolvimento da cultura. E isso pode ser favorável para o seu desenvolvimento. Na figura 2, nós podemos observar a umidade do solo na figura 2A e a distribuição das irrigações presente na figura 2B. Nós podemos observar aqui o que foi falado anteriormente, que quando a umidade do solo atingisse valores acima de 700, iria ocorrer a irrigação, que no caso foi o que nós vimos na literatura, em que a quantidade de água em que a cultura do coentro precisa e a umidade em função da distribuição das irrigações, em que nós podemos observar também em que foi praticamente irrigado nossa estufa em todo o período de experimento apenas 2 vezes ao dia. Na figura 3 está presente o diâmetro do caule em função dos dias e a altura do coentro em função dos dias, em que podemos ver que o diâmetro e a altura obtiveram valores, um crescimento linear com o passar dos dias, com altura e diâmetro considerados positivos para o desenvolvimento da cultura. Portanto, concluímos que foi desenvolvido um protótipo de uma estufa de baixo custo, de uma estufa automatizada com monitoramento de importantes variáveis para o desenvolvimento de uma cultura. A estufa automatizada ela permite a irrigação automatizada de acordo com o déficit da cultura e o crescimento do diâmetro e a altura da muda de coentro foi praticamente linear
dos dias analisados.